Boa noite. Vamos iniciar nosso Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense, iniciando com a mensagem do livro Vigiai e Orai, ditada pelo irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Valores. O que ninguém te furta é o que te trazes dentro de ti, a tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro, muita gente o tem. O que te podes diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso. Mas a tua essência permanecerá intocada. Meus irmãos, minhas irmãs, vai permanecer intocada a nossa essência. E essa essência está conosco desde o início, desde que Deus nos criou o nosso espírito. Vamos ao longo das nossas vidas construindo a nossa instrução moral, intelectual, em busca de termos uma fé raciocinada, em busca da felicidade, em busca de um dia termos um coração puro. E a gente precisa vibrar pela força da nossa fé, para que ela seja fortalecida com os nossos questionamentos. Que possamos seguir vencendo o orgulho para vivermos as leis divinas diante da força superior de Deus em nossas vidas. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs do Centro Espírita Cearense. Iniciaremos agora mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 7, segundo ao quarto parágrafo. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao nascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará e, se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé
é preciso uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve, não admitindo provas. Ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Nosso comentário hoje do Evangelho, ele dá continuidade à fé religiosa, condição de fé inabalável. A fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, ela aceita tudo, ela não questiona nada. Muitas religiões orientam seus fiéis a terem uma fé, a não duvidar da fé, a não questionar. Mas o Espiritismo, ele nos orienta e somos conduzidos a termos uma fé raciocinada, onde ela questiona, onde ela tem aquele cuidado de examinar e ela nunca vai contra a razão. A fé não pode ser imposta. Por isso, ninguém é culpado por não ter fé. Mas a fé, ela é adquirida, é um processo. Ela vai acontecendo ao longo da nossa existência. Através das outras vidas que tivemos, como fomos construindo essa fé. Em alguns momentos ela foi cega, em outros momentos questionamos e fomos repreendidos. Mas hoje, no mundo, num contexto mundial, no século XXI, somos mais livres e podemos questionar a fé, dizer que somos espíritas e que questionamos a fé e que ela é raciocinada. Mas a construção dessa fé, ela se dá em nossa volta, quando podemos perceber e compreender e estudar a evolução do mundo, a história da ciência, quando podemos perceber a existência de uma força superior e que esta força superior, ela surge no momento que eu retiro o meu orgulho, porque eu percebo, eu entendo, eu compreendo que existe uma fé, que existe uma força superior
uma força divina que conduz as nossas vidas. Muitas pessoas, elas têm dificuldades de compreender umas coisas mais do que as outras, né? Alguns têm mais facilidade, outros não. Mas, às vezes não. Esse processo, essa dificuldade é por conta de vidas passadas. Como caminhamos e chegamos aqui. Qual foi a nossa instrução? Porque nós não perdemos. Ela vem o véu do esquecimento, mas a essência que temos, o que aprendemos moralmente, intelectualmente, isto é nosso. Nós não vamos perder. Então, esse construir também está nas nossas mãos, quando somos capazes de tomar decisões, de agir de um jeito ou de outro. E aí esse agir nos afasta das leis divinas, e aí fica um pouco mais difícil. Mas nenhum de nós vamos nos distanciar sempre das leis divinas. Primeiro, elas estão na nossa consciência. São despertar, mas elas sempre nos acompanham. A fé raciocinada, ela dá valor ao raciocínio. Ela dá valor ao livre-arbítrio. Ela não nega nenhum dos dois. E ela se apoia na lógica e nos fatos. Ela diminui a resistência dos incrédulos. E o Espiritismo nos diz: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Que assim seja. Caríssimos irmãos, que o Evangelho de hoje possa ter harmonizado cada um de vocês e que possamos aprender, vivenciar e colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos então que a espiritualidade amiga aqui presente possa fluidificar essa água para que possamos tomá-la e curar todas as nossas enfermidades físicas, morais e espirituais. Que essa mesma água nos dê sabedoria para a escolha dos caminhos que nos leve a fazer o bem coletivo. Que essa mesma água possa ainda fortalecer a nossa fé e nos dar coragem e perseverança no caminho do bem. Que ela possa tranquilizar os nossos corações e os corações dos irmãos que encontram-se tristes e revoltados. Que a compreensão se faça presente e a alegria e a paz volte a reinar nesses mesmos corações. Que esta água traga também a cura das aflições e das dores. E que a compreensão dos problemas e desafios que estamos passando possamos ser entendidos e que venhamos a nos fortalecer com os mesmos. Que esta água limpe a nossa mente, nos afaste os maus pensamentos e dissipe para longe de nós todas as energias negativas. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor e zelo para conosco. Que assim seja.